Você sabe quais são os benefícios da aveia no nosso organismo e na nossa microbiota intestinal? Meu nome é Adriana Garofalo, eu sou nutricionista e hoje nós vamos falar sobre 6 benefícios que a aveia pode proporcionar na nossa microbiota intestinal e, portanto, no nosso organismo. A aveia, ela contém um tipo de fibra que nós chamamos de beta-glicanas ou beta-glucanas. E são elas os princípios ativos benéficos para a nossa microbiota intestinal e, portanto, os efeitos benéficos para o nosso organismo. Entre as fontes da beta-glicana, nós não temos só a aveia. A aveia é uma fonte muito importante de um tipo de beta-glucana, mas também outros cereais, como principalmente a cevada, a levedura também é um alimento vegetal que contém beta-glucana, além de cogumelos, por exemplo, e as algas marinhas. As beta-glucanas, elas são polissacarídeos, que são moléculas de glicose, de um tipo de glicose que nós chamamos de D-glicose, conectadas por ligações beta-glicosídicas. E cada tipo de beta-glicana vai ter uma propriedade um pouco diferente. E dependendo da fonte que nós temos alimentar, da fonte do vegetal, a gente tem um tipo de estrutura diferente dessa beta-glucana e, portanto, com algumas ações que podem ser um pouco diferentes umas das outras para a saúde e para a microbiota intestinal. Hoje nós vamos abordar principalmente as ações da beta-glucana da aveia. Na alimentação humana, a aveia, ela normalmente é encontrada na forma de flocos, farelo e farinha de aveia. Temos também o grão de aveia, que ele pode ser utilizado como um tipo de arroz. A estrutura das beta-glicanas da aveia e da cevada são ligações beta-1,4 lineares, que separam as cadeias mais curtas das estruturas beta-1,3, como nós vemos aqui na figura. Só para ilustrar. De forma geral, os produtos das fibras, como a beta-glucana, eles têm um poder de aumentar a população de algumas bactérias que nós chamamos de probióticas, principalmente aquelas dos gêneros do Lactobacillus e das Bifidobacterium. O primeiro benefício é em relação ao estímulo ao crescimento de lactobacillus e bifidobactérias, que são os principais tipos que habitam de probióticos, de bactérias do bem que habitam o nosso intestino. Então, a ingestão de aveia, das beta-glicanas da aveia, tem demonstrado tanto o aumento das bifidobactérias, como também de alguns subtipos de lactobacilos, principalmente o Lactobacillus casei, o Lactobacillus acidophilus e as bifidobacterias animalis lactis, que foram as principais cepas que demonstraram aumento nesses estudos. E é muito importante notar que essas cepas e esses tipos de probióticos, os lactobacilos e as bifidobacterias, elas são responsáveis pela produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que tem várias propriedades na nossa microbiota intestinal. Os ácidos graxos de cadeia curta, eles são produzidos pela fermentação dessas fibras que nós ingerimos por essas bactérias. Então, essas bactérias, quando elas fazem a fermentação, elas produzem esses ácidos graxos de cadeia curta e que vão ter um benefício importante no nosso organismo. Um outro efeito das beta-glucanas, principalmente da aveia, que foi demonstrado, que é o segundo benefício, é o efeito cardioprotetor, principalmente diminuindo os lipídios no sangue, diminuindo o colesterol total, diminuindo o LDL, o colesterol ruim, e em diminuição de placas de ateroma nos vasos. Isso principalmente se deve pelo aumento de algumas bactérias que são positivas, como a Akkermansia mucinifila. Esses efeitos da Akkermansia mucinifila em relação à redução da aterogênese, eles se devem principalmente à redução dos lipídios e também à diminuição da inflamação. O terceiro benefício está associado à redução da síndrome metabólica e da diabetes mellitus. Vamos ver na figura
quais são esses mecanismos e essas propriedades, esses benefícios? Bom, então existem vários benefícios que a beta-glucana pode proporcionar por meio, né, dessa regulação da microbiota intestinal, que são, né, a redução da inflamação. Ela controla esse efeito inflamatório, principalmente diminuindo citocinas inflamatórias, a produção dessas citocinas inflamatórias. Ela também pode aumentar as citocinas anti-inflamatórias, então tem um papel nesse controle inflamatório. Também previne a permeabilidade maior de endotoxinas, que são toxinas produzidas por bactérias patogênicas, são as LPS, e por isso diminui a endotoxemia, tanto intestinal quanto sistêmica, que nós já falamos dela em outros vídeos. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo para vocês clicarem e assistirem o nosso outro vídeo sobre esses efeitos das endotoxinas, da endotoxemia. E também aumenta a tolerância à glicose e diminui a absorção tanto de glicose quanto do colesterol. A beta-glucana, ela tem essa propriedade de viscosidade maior por ser uma fibra solúvel. Então, ela deixa o bolo fecal com maior viscosidade e, portanto, a nossa digestão fica mais lenta, o que propicia menos entrada de glicose no sangue, além de também diminuir a probabilidade das enzimas pancreáticas conseguirem digerir esse bolo e, portanto, digerir e levar o carboidrato a ser absorvido também. Então, tudo isso diminui a quantidade de carboidrato e lentifica também a digestão deles para a corrente sanguínea. Esses efeitos na redução da taxa de absorção da glicose são importantes porque isso limita o aumento da glicemia pós-prandial. E o terceiro benefício que está associado ao controle da hipertensão arterial. A hipertensão arterial sistêmica, vamos ver na figura? Nós temos então algumas propriedades que nós percebemos, que é a produção principalmente de alguns ácidos graxos de cadeia curta por essas fibras, por essas beta-glucanas, que são o propionato e o butirato. Assim, a beta-glucana vai produzir esses ácidos graxos e eles vão ser liberados na corrente sanguínea, na circulação, e por meio de alguns receptores, eles vão atuar na redução da hipertensão arterial sistêmica. E o quinto mecanismo, a sua regulação imunológica, então como imunomodulador. Aqui no gráfico a gente pode perceber que a formação dos metabólitos ativos da beta-glucana, que são os ácidos graxos de cadeia curta que nós acabamos de citar, eles têm uma propriedade importante, ativa, de estimular os macrófagos a produzirem tanto imunoglobulinas quanto citocinas anti-inflamatórias e interleucinas também, mais anti-inflamatórias, com uma propriedade importante, portanto, que essas moléculas têm de fazer a imunomodulação, um poder mais anti-inflamatório e também melhorar o sistema imunológico, protegendo então dos patógenos. E o sexto e último benefício das beta-glucanas é a sua relação com a redução, com a proteção do câncer de cólon. Vamos ver na figura? Então, novamente, por meio da produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que são os metabólitos da beta-glucana, ela vai fazer uma regulação da expressão genética da mucosa. Também vai ter uma propriedade na diferenciação e na apoptose, ou seja, na morte celular programada, impedindo que essas células cresçam inadequadamente. Também diminui o pH do cólon, inibindo patógenos, e melhora o crescimento das bactérias que são protetoras, que são probióticas, principalmente as bifidobactérias e os lactobacilos. E dessa forma, então, a gente tem uma redução da carcinogênese, ou seja, da formação de DNA adultos, que são DNAs alterados, e, portanto, também da formação de pólipos e formação do câncer de cólon.
E na prática, foi demonstrado que 40 gramas de farelo de aveia, que tem de 3 a 6 gramas de beta-glucana, uma ingestão de 40 gramas por dia do farelo da aveia, ele pode reduzir os índices de glicose no sangue, então reduzindo a glicemia, e também redução do LDL colesterol. No vídeo de hoje foi isso. Nos próximos vídeos eu vou comentar, eu vou falar um pouco sobre as preparações que nós temos, alguns exemplos com preparação com aveia, as formas que nós temos da aveia e algumas preparações. Se vocês têm receitas interessantes, deixem aí nos comentários e nós falaremos sobre elas também. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar e se inscreva no nosso canal.